Nós vamos continuar avançando no assunto da plena salvação de Deus. Amém. Nós já estamos bem avançados nesse assunto, né, irmãos? O assunto ele tem se tornado mais denso, ele tem se tornado mais profundo, né? Nós já vimos muita coisa em relação à salvação que o Senhor nos deu. O irmão Éder trouxe a lembrança, né, que na última reunião nós falamos sobre a diferença de dom e a diferença de recompensa. Vimos que o dom é um presente que nos é dado. Chega um pouquinho mais para cá. O dom, que é a vida eterna, é um presente, né, que nos foi dado. Vimos na última reunião que ele é obtido por meio da fé. E esse presente é colocado diante das pessoas do mundo, né? E a recompensa ou prêmio é obtido por meio da fidelidade. E esse prêmio vem das boas obras e é colocado diante dos cristãos, né? Falamos que a salvação, ela não é tudo em nossa vida, mas a salvação é somente o início da carreira e a recompensa é o final da carreira, né, irmãos? Hoje nós vamos avançar um pouco mais. O tema que nós temos falado é a maneira de Deus lidar com o pecado dos cristãos. Como que Deus lida com o nosso pecado, né? E o tema de hoje são as qualificações para entrar no reino dos céus. Quais são as qualificações que nos possibilitam entrar no reino dos céus, né? Muitas pessoas confundem a salvação com o entrar no reino dos céus. E muitos acham que, já que eu fui salvo, certamente eu participarei do reino dos céus. Mesmo que seja numa posição bem baixa. Muitos pensam assim, né, irmãos? Muitos que reconhecem que não vivem uma vida santa, que não vivem uma vida agradável ao Senhor, eles pensam dessa forma: mas eu sou salvo. Então, mesmo que eu esteja lá embaixo na minha posição, eu sendo salvo, eu vou participar do reino dos céus. Posso não estar numa posição privilegiada, posso não estar numa posição acima, né? Mas pelo menos dentro do reino eu estou. Porque eles confundem a salvação com o fato de entrar no reino. E nós já temos visto, irmãos, que isso não é assim. Existem algumas qualificações que nós temos que ter, irmãos, que nos possibilitam entrar no reino dos céus. Porque a nossa meta é essa, né, irmãos? Fomos salvos e temos um reino à vista. E o que temos que fazer? Como nós temos que nos qualificar para a nossa entrada nesse reino ser ampla, né? Para que nós possamos participar do reino dos céus. Existem algumas qualificações. E eu não sei se os irmãos sabem que no reino dos céus, quando o Senhor vier reinar, vão existir posições nesse reino. Nem todos estarão na mesma posição. Uns estarão numa posição mais privilegiada, outros estarão numa posição menos privilegiada. Nem todos estarão numa mesma posição no reino. Porque lá em Coríntios fala que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. E até mesmo entre as estrelas, existem as estrelas que têm maior esplendor e outras que têm menor esplendor. E no versículo seguinte a gente fala: assim também com relação à ressurreição. Então na ressurreição, uns vão ressuscitar com uma maior glória e outros vão ressuscitar com uma menor glória, né? E existem aqueles que não vão nem participar do reino dos céus, porque não estarão qualificados para isso, né? O Senhor falou para Nicodemos, o que, irmãos? Aqueles que não nascerem de novo, eles não podem nem ver o reino, irmãos. Nem enxergar o reino, eles conseguem. Porque primeiro nós temos que nascer de novo para começarmos a nossa qualificação para o reino. E o Senhor continua falando que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então uma coisa é você poder ver o reino. Para você ver o reino, você tem que nascer de novo. Agora, para você entrar no reino,
Você tem que nascer da água e do Espírito, que é uma outra coisa, né? É um avançar na carreira. Então, uma coisa é ver, outra coisa é entrarem, né? Quando nós aceitamos o Senhor, cremos no Senhor, nós conseguimos enxergar esse reino. E aí inicia a nossa carreira cristã. Inicia a nossa caminhada de qualificação. Então hoje eu vou procurar tocar em 4 qualificações que o irmão Otmarim toca no seu livro, né? Que nos possibilitam a entrada no reino, irmãos. São elas as seguintes. A primeira, aqueles que gostam de anotar, né? Fazer a vontade do Pai. A segunda, esmurrar o corpo. A terceira, edificar com ouro, prata e pedras preciosas. E a quarta, confirmar o nosso chamamento e eleição. Então vamos tocar na nossa primeira qualificação, né? A qualificação que nós temos que ter para que possamos entrar no reino. Mateus capítulo 7, versículo 21. Primeira, fazer a vontade do Pai. Segunda, esmurrar o corpo. Terceira, edificar com ouro, prata e pedras preciosas. E quarta, confirmar nosso chamamento e eleição. Então a primeira, que é fazer a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa passagem, irmãos, muitos confundem que o Senhor está proferindo ela para pessoas que não são salvas. Mas nós, às quartas-feiras, estamos estudando o livro de Mateus. Já tocamos nessa passagem do capítulo 7, que faz parte do Sermão do Monte, e vimos que esse discurso do Senhor, ele não é direcionado aos ímpios, mas é direcionado para os crentes, para os discípulos, para aqueles que creem no Senhor. Então, existem discípulos, existem cristãos, existem pessoas salvas, que naquele dia, o Senhor vai dizer algo para elas. Elas vão dizer algo para o Senhor, e o Senhor vai responder com uma resposta que não é agradável, né? Então essas pessoas vão dizer, o Senhor vai dizer para elas, né? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o Senhor, ele diz aqui que a condição para entrar no reino é qual, irmãos? Fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas são salvas. E muitas pessoas fazem muitas coisas para o Senhor. Mas a questão, irmãos, não é fazer algo que você acha que está fazendo para o Senhor. Mas antes de nós fazermos algo para o Senhor, nós temos que ver se nós estamos fazendo a vontade de Deus. E por que isso, irmãos? Os irmãos lembram que antes da criação do homem, houve uma rebelião no céu? Por que o Senhor quer nos treinar dessa maneira, irmãos? Porque existia um ser, os irmãos sabem quem é, Lúcifer, que ele estava no céu, ele conhecia plenamente a vontade de Deus, mas em algum momento ele pensou que a vontade dele era melhor do que a vontade de Deus. Ele achou que aquilo que ele tinha na sua mente era melhor para ele do que a vontade de Deus para ele. Então o Senhor quer nos treinar, irmãos, porque Ele não quer que aconteça novamente o que aconteceu com Lúcifer, com Satanás. Uma rebelião no céu. Imagine que o Senhor nos dá uma entrada no reino dos céus e chegando lá, nós comecemos a pensar que, não, dessa maneira não é muito legal, Senhor. Eu acho que a minha forma de pensar é melhor. Então o nosso treinamento aqui nessa terra, irmãos, é nos submeter à vontade de Deus. Porque se nessa terra, que é cheio de mazela, que é cheio de dificuldade,
que é cheio de luta, que é cheia de tribulação e cheia de tentação, se nós aqui nos submetemos à vontade do Pai, lá onde não haverá pecado, e não havia pecado antes, né? Não haverá tribulação, não haverá luta. Os irmãos acham que nós, sendo treinados nessa condição, lá, em algum momento, alguém vai se rebelar contra o Senhor? Por isso o Senhor tem nos treinado aqui, irmãos. Então a questão não é o que nós fazemos para o Senhor, mas é se nós nos submetemos à sua vontade. Então a recompensa, irmãos, do reino dos céus tem por base a obediência do homem. Essa é a questão. Não é se eu faço muito para o Senhor, porque nós conhecemos muitas pessoas que fazem muito na igreja. Não conhecemos, irmãos? Pessoas que militam, pessoas que fazem algo achando que estão fazendo para o Senhor. E o Senhor, no versículo seguinte, no 22 e no 23, ele nos explica essa questão em forma de profecia. Ele fala o seguinte: muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, não serão poucos que vão dizer naquele dia isso, mas serão muitos. Em teu nome não fizemos tal coisa? Em teu nome não expulsamos demônio? Não profetizamos? E nessa passagem eles falam 3 vezes, irmãos: em teu nome e em teu nome. Mostrando que essas pessoas aqui eram crentes. Eram pessoas que criam no Senhor. Mas o que o Senhor nos ensina na passagem seguinte, irmãos? Ele fala o seguinte, eu não vou ler. A partir do versículo 24 até o versículo 27, o Senhor vai nos falar dos 2 fundamentos. Aqui em Mateus não registra. Mas se nós abrirmos lá em Lucas, capítulo 6, irmãos, vamos lá, Lucas. Nessa mesma passagem dos 2 fundamentos, Lucas coloca algo que Mateus não coloca. Capítulo 6, versículo 46. Nessa mesma passagem dos 2 fundamentos, Lucas inicia com uma frase a mais do que Mateus. E o que Lucas fala? Palavras do Senhor, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então essa é uma advertência para os discípulos e também é uma advertência para nós, irmãos. Porque muitos podem chamar o Senhor de Senhor. Mas o que adianta chamar o Senhor de Senhor e não fazer o que Ele estava mandando? Não fazer a vontade do Pai. Não anular a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. O que adianta chamar Jesus de Senhor? Por isso que naquele dia, Ele vai falar o seguinte: vós que dizeis Senhor, Senhor, vocês vão ficar de fora do reino, porque eu não vos conheço. Muitos confundem isso, achando que ele está falando para ímpios, porque ele falou, não vos conheço. Como assim o Senhor não pode conhecer um filho dele? Muitos pensam que essa palavra aqui é para pessoas que nunca aceitaram o Senhor. Mas isso seria sem sentido, irmãos. Porque essa palavra justamente é para alertar os discípulos de como eles têm que caminhar. Não simplesmente falando Senhor da boca para fora, irmãos. A nossa vida não pode ser uma vida mentirosa, uma vida hipócrita. Viemos à reunião, louvamos o Senhor, mas quando o Senhor exige de nós o fazer a vontade dEle, nós escolhemos fazer a nossa própria vontade, fazer aquilo que nos agrada, e não submetemos a nossa vontade à vontade do Senhor. Então, mesmo que nós tenhamos, irmãos, obras exteriores de profetizar, de expulsar demônios,
de fazer milagres, essas obras não devem substituir a vontade do Pai. Algumas vezes, podemos profetizar, expulsar demônios e fazer milagres sem fazer a vontade do Pai. Amém. Os irmãos compreendem isso? Que nós podemos até fazer coisas boas, coisas que espiritualmente, né, aos olhos humanos, são coisas boas. Expulsar demônio, curar, fazer maravilhas. Mas mesmo fazendo essas coisas, nós podemos fazer isso sem fazer a vontade do Pai? Então, olha só a sintonia que nós temos que estar com o Espírito Santo para saber qual é a vontade do Pai. Porque muitos fazem isso, irmãos, com que objetivo? Como, Aline? Não, na verdade, muitos fazem isso, profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas, para que seja louvado diante dos homens. Na verdade, o objetivo de muitos é esse, né? De angariar seguidores para si mesmo, de exaltar a sua própria pessoa e não fazer a vontade do Pai, irmãos. O seu próprio ministério, né? Os seus próprios objetivos. Tem muito irmão que anda atrás disso, né? Anda atrás disso. Porque E às vezes nem tem a intenção ruim, como a Aline falou. Mas como Satanás sabe que o homem gosta de poder, de posição, aí ele começa, né, que tu é bom mesmo, tu expulsa demônio. Sim. Poxa, tu faz tanta obra, tu dá tanta comida pro pobre. Aí Satanás começa a envolver, quando a pessoa vê, a pessoa já está lá. envolvida no seu próprio ego. No seu próprio ego. Né? Por causa das lisonjeiras. A pessoa fica sendo elogiada, a pessoa fica sendo exaltada, aí aquilo ali vai fazendo a cabeça da pessoa. O ego vai mexendo A com intenção no início nem era, mas depois vira, porque a carne é coisa de gente. convidar, fazer instituição, aí é Então, olha o cuidado que nós temos que ter com o ativismo cristão, irmãos. O ativismo cristão, ele pode nos tirar do reino dos céus. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não fizemos isso, não fizemos aquilo? E o Senhor vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. A palavra conhecer aqui nessa passagem é gnosco, e quer dizer o seguinte, irmãos: nunca tive um relacionamento aprovador com o que vocês fizeram. Não é que o Senhor não conhecia a pessoa, mas ela não reconheceu a obra que a pessoa fez. Eu não tenho um relacionamento com isso que você está fazendo. Eu não estou nisso que você está fazendo. Como o irmão falou aqui nessa manhã, eu estou do lado de fora da porta. E a pessoa está lá dentro, fazendo um monte de coisa para o Senhor, achando que o Senhor está naquilo. Mas o Senhor, ele está distante. Ele não tem um relacionamento aprovador com isso que a pessoa está fazendo. Então, no original grego, o significado dessa palavra iniquidade é de pessoas que não seguem regras, irmãos. Pessoas que não guardam a lei ou não aceitam regulamentos. Porque essa palavra aqui no grego é anomia. Anomia é aquele que faz obras ilegais, aquele que não segue a lei. E que lei que o Senhor quer que os discípulos sigam? Capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Aquela é a vontade de Deus para os discípulos. Mas aqueles que não seguem o que o Senhor ensinou no Sermão do Monte, não estão fazendo a vontade do Pai. Então Deus chama eles de quê? De iníquos. Aqueles que não seguem a lei de Deus. Aqueles que não seguem a vontade do Pai. Então Deus os chama de quê? De obreiros da ilegalidade. Vós que praticais a iniquidade. Nem sempre, irmãos, iniquidade é fazer algo ruim, algo mal. Mas também é fazer algo fora da vontade de Deus. Então Deus considera isso, irmãos, rebelião. E Deus já enfrentou uma rebelião nos céus com relação a Satanás e uma rebelião na terra com relação a Adão e Eva, irmãos.
Então, esse é o objetivo do treinamento do Senhor conosco, irmãos. A questão não é nós fazermos algo para o Senhor, mas se nós estamos fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Deus não está muito interessado, irmãos, com o que nós fazemos, irmãos. Irmãos, sabiam disso? Muita gente fica preocupada, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e eu tenho que evangelizar, e eu tenho que pregar a palavra. Primeiro nós temos que saber se essa é a vontade do Senhor para nós naquele momento, irmãos. E nos submetermos à vontade dele. Muitos saem pelo mundo, irmãos. E eu conheço alguns que saem pelo mundo e falam que está evangelizando, que está expulsando demônio, que está fazendo isso e aquilo. Mas a gente vê nitidamente que aquela obra que a pessoa está fazendo é para ela mesma se firmar no seu próprio ego, irmãos. É para ela, digamos assim, poder ter alguma coisa para poder mostrar para Deus. Não, ai Senhor, eu estou fazendo isso aqui. O Senhor está vendo que eu estou fazendo isso? O Senhor está vendo como que eu faço? E a obra que nós fazemos, irmãos, não é para nós. É para a glória do Pai. Porque isso se transforma em quê, no final das contas? O que nós vamos ver lá em Coríntios, isso se transforma em madeira, palha e feno. É algo para o homem ver, irmãos. Mas não é algo que vem de Deus. Então, quanto cuidado que nós temos que ter, irmãos, com a questão do ativismo cristão. É como se nós estivéssemos no quartel e o soldado quisesse ensinar para o general como se faz uma ordem unida, por exemplo. Como se faz um adestramento. Imagine nós no céu, o que já aconteceu, querendo fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Olha a confusão armada aí. Então, o nosso treinamento aqui na Terra, irmãos, é para isso. Né? E o irmão Otmani, ele fala o seguinte. Preste atenção, irmãos. Os que nunca aprenderam a não trabalhar para Deus, não são dignos de trabalhar para Ele. Vou repetir a frase. Os que nunca aprenderam a não trabalhar para Deus, não são dignos de trabalhar para Ele. Aqueles que não sabem como parar a sua própria obra, certamente nada sabem sobre a vontade de Deus. Somente os que conhecem a vontade de Deus conseguem parar de trabalhar. Deus quer que primeiro obedeçamos a sua vontade e depois trabalhemos. Então essa é a ordem, irmãos. Conhecer a vontade de Deus e, de acordo com essa vontade, trabalhar para o Senhor. Né? Então devemos andar nas obras que Ele preparou para nós de antemão. E não nas que nós preparamos para nós mesmos. Porque muitas vezes as coisas que nós fazemos são aquilo que nós preparamos para nós. Né? E lá em Efésios capítulo 2, fala o seguinte: nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então não fiquemos, irmãos, pensando, imaginando o que nós temos que fazer para o Senhor. Porque Ele mesmo, de antemão, já preparou o que nós temos que fazer. Então, qual a nossa posição diante do Senhor? Descansar nele e buscar compreender qual é a sua vontade. Se a vontade do Senhor para nós for ficar quieto, irmãos, nos submeter por um tempo, fiquemos quietinhos. Porque o Senhor vai ver a sua submissão e vai te levar a compreender qual a obra que Ele tem dele para você. Mas é no caminho de submissão, irmãos. Não no caminho de ativismo religioso, né? Então existe uma grande diferença em trabalhar e fazer a vontade de Deus. São coisas diferentes. Muitos podem trabalhar sem estar fazendo a vontade de Deus, né? Vamos avançar, irmãos. Para nosso segundo ponto de qualificação. Esmurrar o corpo para agradar o Senhor. Por que Paulo esmurrava o corpo, irmãos? Para se qualificar para o reino. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23.
Dá uma pincelada que é esmurrar um pouco. Vamos lá, estamos nesse ponto. Vamos ver o que é esmurrar o corpo. E por que Paulo esmurrava o corpo, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo, ele tinha um temor. Qual era o temor de Paulo? O temor de Paulo era o seguinte, dele estar pregando aos outros, ou seja, de estar fazendo uma obra, de estar trabalhando para o Senhor, e ele mesmo ser desqualificado. Porque ele tinha aquela passagem de Mateus em mente, irmãos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, não evangelizamos, não fizemos isso ou aquilo. E a entrada no reino vai estar fechada. Então Paulo tinha esse temor. Ele temia o que, irmãos? Ter pregado a outros e ele mesmo ser reprovado. E qual é o significado de ser reprovado, irmãos? O que é estar sendo reprovado? O ser reprovado aqui não tem nada a ver com perda de salvação, como muitos pensam. O ser reprovado aqui, irmãos, tem a ver com perder o prêmio, perder a recompensa, porque a salvação já nos foi dada. Nós não perdemos a salvação. Então o problema aqui não é uma questão de salvação, mas de receber ou não o prêmio. E nós não devemos confundir salvação com prêmio. Salvação é dom imerecido. Prêmio é recompensa por um trabalho realizado, em submissão, em obediência, né? E Paulo tinha esse temor. Será que eu pregando a esses, eu mesmo não posso ficar reprovado? Né? Então Paulo está falando sobre como... Recompensa? Recompensa é um prêmio, né? É algo que você merece. Você trabalhou para receber essa recompensa, né? Como se fosse um salário. Você trabalha o mês todo, para o final do mês você receber aquele salário. Aquele salário não é algo que o patrão está te dando de presente. Ah, ele é bonzinho, está te dando. Não, ele te deve aquilo, né? Porque você trabalhou por aquilo, né? Então Paulo está falando sobre como uma pessoa salva pode receber um prêmio. Ele não está falando de como alguém não salvo pode ser salvo. Então devemos separar esses assuntos, né, irmãos? Somente os salvos podem correr a carreira. Somente os salvos podem buscar o prêmio. Alguém que não é salvo, irmãos, primeiramente ele tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino, irmãos. E Paulo, ele usa uma figura que é interessante. É a figura de uma corrida, de um atleta. É aquele que corre uma carreira, né, irmãos? E qual é a questão, irmãos? Cada um começa essa carreira em um tempo diferente, né? E muitos que começam essa carreira depois podem ter vantagens de alguém que já começou a carreira há muito tempo, irmãos. Amém. Vide nossa irmã Araci. E eu creio, falo isso com realidade, com sinceridade, que apesar do tempo da Araci estar correndo a carreira, ela já está na frente de muitos irmãos. Amém. Vocês sabiam disso, irmãos? Sim. Apesar dela ter começado depois, ela já passou à frente de muitos irmãos. E tenhamos cuidado, irmãos, porque nós temos um irmão entre nós que começou a carreira há pouco tempo, Alexandre. Cuidado com ele, tá? Cuidado com o Alexandre, que ele pode, passar muitos irmãos. Cuidado no sentido positivo. No sentido positivo, irmãos. Os irmãos conhecem aquela fábula da lebre e da tartaruga? A carreira cristã é a mesma coisa. Não conhece essa fábula? Do coelho e da tartaruga? Quem tem filho aqui conhece, né?
A lebre lá estava toda, era veloz, corria muito, e olhava para a tartaruga. Ah, você já perdeu, né? Mas qual é o final da história, irmãos? A lebre se achando, achava que já estava tranquilo, que já o prêmio já era dela, a recompensa já era dela. A tartaruga na tranquilidade, confiando no Senhor, na sua dificuldade, na sua fraqueza, na sua lentidão, mas confiando no Senhor, começou a correr a carreira. Quem cruzou a linha de chegada, irmãos, na frente? A tartaruga. E assim é a carreira cristã, irmãos. Não estou chamando ninguém de tartaruga, tá, irmãos? Não é isso, né? Mas é só para a gente entender. O Alexandre começou a correr a carreira agora, irmãos. E se ele enxergou o reino dos céus, se ele enxergou o prêmio, e se ele olha para o Senhor, ele vai correr a carreira muito melhor do que muitos irmãos que começaram há muito tempo, irmãos. E vai ganhar a coroa. Porque a recompensa é o que, irmãos? Ele fala aqui na passagem, lá de Coríntios. O que é a recompensa, irmãos? A recompensa é a coroa. Uma coroa incorruptível. E o que é essa coroa, irmãos? O nosso irmão Roberto já nos ensinou o que é a coroa. O que é a coroa, irmão? Deixa o irmão Roberto, não fala não. O que é a coroa, irmãos? O que é a nossa coroa? Não lembra? Ah, é. A esposa, né? A esposa está ali, aí não vale, né? Aí não vale. Os irmãos são a nossa coroa, irmãos. Amém. Vamos lá ver a passagem que fala isso, irmãos. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19. Os irmãos são a nossa coroa. 1 Tessalonicenses 2, 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Então, os irmãos são a nossa coroa. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4, 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Então, os irmãos são a nossa coroa. O que isso quer dizer, Roberto? Que a sua entrada no reino, a sua coroa, passa por mim. Conseguiram compreender isso, irmãos? A sua passagem para o reino passa por mim. A minha passagem pelo reino passa por vocês. A maneira como nós nos tratamos, a maneira como nós nos conduzimos, irmãos. Porque se lá no céu, no reino dos céus, nós teremos uma posição, que coroa fala de reino, fala de posição, vai depender de como nós tratamos a nossa coroa aqui na terra, ou seja, como nós tratamos nossos irmãos. Porque os irmãos são a nossa coroa, né? Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 13, fala o seguinte, vamos lá. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Romanos 14, 13. Fala assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Ou seja, fala de relacionamento, né? Porque a vida cristã, irmãos, o fim da vida cristã, o objetivo é o quê? É a edificação um dos outros. Se a nossa carreira cristã não se preocupa com o outro, com o irmão, nós corremos sem meta. Como Paulo fala aqui, né? Nós corremos como golpeando o ar, sem propósito. Então o nosso propósito sempre é a vida do irmão, né? Então não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não façais perecer aquele a favor de quem Cristo morreu.
Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, se o que eu como, irmãos, faz o meu irmão tropeçar, é escândalo para o meu irmão, o que eu tenho que fazer? Não come? Porque o meu propósito é edificar a vida do meu irmão. Se alguma coisa que eu faço está trazendo dificuldade para o meu irmão, eu já não estou correndo bem a carreira. Já não estou fazendo a vontade de Deus. Aquilo que eu estou fazendo é palha, madeira e feno. Por quê? Porque eu não estou considerando a vida do meu irmão. Então a vida cristã, irmãos, é um para os outros. A nossa obra sempre tem a ver com pessoas, né? Eu trago a figura de uma dona de casa. Imagina a dona de casa, aquela dona de casa chata, irmãos. Os irmãos devem conhecer, né? Que o objetivo dela é o quê? É a casa estar um brinco. Ela se preocupa com a casa tem que estar arrumada, a casa tem que estar um brinco, tem que estar limpa, tem que estar cheirosa. E o fim dela é a casa. Quando que, no coração dessa dona de casa, qual deveria ser o fim, o objetivo? As pessoas. Então ela não traz um ambiente de paz em casa, de tranquilidade, de conforto. Por quê? Porque o objetivo dela é a casa arrumada. Mas a casa arrumada é somente um meio, irmãos, para que as pessoas estejam bem dentro da casa. A preocupação final são as pessoas e não a casa. A casa é só um meio, né? Mas os irmãos devem conhecer, né? Muitas mulheres que são assim. Você não pode fazer nada, não pode tocar, não pode ter uma poeira. E você se sente dentro de casa meio sem estar à vontade. Você não consegue ficar à vontade ali, né? E não deve ser assim na casa do Senhor. A liturgia, irmãos, os horários, eles são corretos. Nós devemos ter ordem. Mas se isso está trazendo um prejuízo para os irmãos, nós devemos considerar mais os irmãos do que a própria liturgia. Nós devemos chegar na hora? Amém. Devemos chegar na hora. Devemos chegar antes da hora, antes das 10? Devemos chegar antes das 10, irmãos. Mas também nós devemos considerar a dificuldade de cada irmão, né? Porque o fim é o quê? É saber por que o irmão está em dificuldade de chegar no horário, né? Não é simplesmente julgar o irmão, jogar na cara do irmão, mas, o irmão precisa de uma ajuda, qual a dificuldade, né? Vamos melhorar nisso aqui. Não para que a reunião seja rígida, né? Mas para que os irmãos sejam edificados. E a preocupação não é a reunião em si mesmo, mas é cada um de nós. Qual é a nossa dificuldade? Como nós podemos ser suporte para o irmão? Aí sim nós vamos estar correndo bem a carreira, né, irmãos? Então, só terminando esse exemplo, né? Dar mais atenção às coisas do que às pessoas não é correto, né? A gente administra a casa, irmãos, para os outros. Não é administrar a casa simplesmente pela casa, mas é por causa das pessoas, por causa dos filhos, por causa do marido. Essa deve ser a preocupação. Então, se nós tivermos que deixar a casa um pouquinho desarrumada, um pouquinho bagunçada, para que as pessoas se sintam bem, amém, irmãos. Não nos preocupemos, as donas de casa, os donos de casa também, né? Somente com a casa, mas com as pessoas. A questão é ter um ambiente saudável, um ambiente em que as pessoas possam se sentir à vontade. Fala, Roberto. O caso de Marta, né? Marta. O caso de Marta. Devia estar um pouquinho, né? E aqui no Coríntios 12, 25, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. Essa palavra uns para com os outros tem mais de 100 vezes. É muito na palavra. Porque está aí de frente para nós, né? A mesa do Senhor. Sim. Então, todo esse trabalho, toda a ministração e toda a vida cristã está baseada no Cordeiro que foi morto. Está aí, uns com os outros. Então, o que Paulo fazia, Roberto, por causa de um para com os outros? O que ele fazia? Está lá no versículo 27. O que ele fazia lá? 1 Coríntios. Qual? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. O que ele fazia?
Então, por causa de um para com os outros, Paulo esmurrava o seu corpo. Então, se nós quisermos receber o prêmio, irmãos, o que devemos fazer? Esmurrar o nosso corpo e reduzir ele à escravidão. Muitas pessoas estimam o próprio corpo acima do prêmio, irmãos. Muitos consideram o seu próprio corpo acima da vontade de Deus. E o irmão Altimaneiro fala o seguinte também, com relação a isso. Paulo disse que dominava seu corpo. Vou falar bem devagar, porque a irmã Araci pediu para explicar o que é esmurrar o corpo, né? Então o irmão vai explicar. Paulo disse que dominava seu corpo. Ele era capaz de controlá-lo. Paulo podia controlar a concupiscência do seu corpo, as exigências excessivas de seu corpo e os desejos do seu corpo. Ele não permitia que seu corpo prevalecesse. Ele disse que esmurrava seu corpo e fazia ele seu escravo. Se um cristão pode ou não ser achado em Cristo, depende se ele pode ou não controlar seu corpo. Muitos não conseguem controlar seu próprio corpo. Sempre que um pequeno estímulo chega ao corpo, toda sorte de pecados acontece. Devemos ver que todos os que não podem controlar o seu próprio corpo perderão seu prêmio e sua coroa. Embora possam pregar o evangelho a outros, eles mesmos serão desqualificados. Então, irmãos, não é o corpo que manda em nós. Não é o corpo que manda em você, mas é você que tem que dominar o seu corpo. Exteriormente, nós podemos realizar muitas obras, mas enquanto não restringirmos nosso corpo, não nos será permitido entrar no reino. Então, o que é restringir o corpo? O que é esmurrar o corpo, irmãos? O nosso corpo, ele exige muitas coisas, né, irmãos? Falando a respeito de pecado, muitas pessoas não conseguem vencer a concupiscência da carne. Um pequeno estímulo, irmãos, e a pessoa já cai em pecado. Só de olhar alguma coisa impura, a pessoa já pensa algo impuro e pratica algo impuro. Por quê? Porque não está esmurrando o seu próprio corpo. O nosso corpo ele é preguiçoso, irmãos. Se você deixar, ele fica ali inerte. Aqueles que malham, né? Aqueles que vão para a academia, eles têm que fazer um esforço tremendo para poder vencer a inércia do corpo. Porque o corpo em si mesmo, ele não quer orar. O corpo ele não quer ler a Bíblia. O corpo ele quer ficar em casa descansando no domingo de manhã. Ele quer dormir até mais tarde, né? Então nós temos que esmurrar o nosso corpo para fazer a vontade de Deus. A nossa carne milita contra o espírito, certo? Essa é uma luta dentro de nós. Tem questão do jejum também. Amém. Agora o irmão tocou num ponto que é uma luta. Por que nós lemos aqui em Romanos, né? Se eu comer carne faz o meu irmão escandalizar, eu tenho que deixar de comer carne. Se o meu muito comer escandaliza os irmãos, eu tenho que controlar essa minha questão. Se o comer me impede de fazer jejum, eu tenho que controlar o meu corpo. Nós temos que controlar o nosso corpo, irmãos. Porque se nós não controlamos o nosso corpo, nós podemos ser desqualificados para o reino. Então Paulo esmurrava o seu corpo para que ele não fosse reprovado, para que ele não perdesse a sua coroa. Então esse é o segundo ponto de qualificação. O primeiro, fazer a vontade do Pai. E o segundo, esmurrar o próprio corpo, né? Na nossa carreira cristã, na nossa corrida, muitas vezes, os irmãos lembram daqueles atletas que correm maratona? Irmão, chega uma hora que o corpo começa a doer. Chega uma hora que dói. Mas ele tem que fazer uma preparação mental. Porque se ele não tiver uma preparação mental antecipada, ele vai se render ao corpo dele. E muitos completam, irmãos, a maratona com o corpo totalmente exausto. Os irmãos já viram aquela pessoa que chega de lado, quase andando assim, e as pessoas vão segurando assim para não cair. Me deixa aqui quieto, quero chegar na linha final sozinho. Já viram essa cena? E ela vai e ela não está ligando para o corpo dela.
ela só está ligando porque está na mente. Eu tenho que chegar. Eu tenho que conquistar o reino. Eu tenho que conquistar a coroa. E ela não liga para o corpo dela, irmãos. E ela vai, e ela consegue. E o que acontece quando ela cruza a linha de chegada, irmãos? Desaba no chão. Aí o Senhor vai e segura. Por quê? Porque está no reino. Conseguiu chegar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, não vai ser uma carreira fácil. Vai ser uma carreira difícil. Vai ser uma carreira de negação. Mas no final, qual é o prêmio, irmãos? É a coroa. É o Senhor nos pegando no braço. Você correu bem a carreira. Então você é digno dessa coroa. Servo bom e fiel. Amém, irmãos. Não, os irmãos estão conseguindo enxergar a figura? Né? Eu não sei se eu estou conseguindo mostrar para os irmãos, né? A carreira cristã. A salvação já está resolvida, irmãos. Não se preocupa com isso. Mas existe um prêmio, existe um galardão, existe uma recompensa que nós temos que correr. Só os salvos estão qualificados para isso, irmãos. E quais são as qualificações que nos vão fazer chegar no final? Fazer a vontade do Pai, esmorrar o corpo. E terceiro, agora, edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Vamos lá. A 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 14 e 15. Essa questão do jejum é muito importante. Fala de dominar o corpo, falando né? agora que eu estou pensando, né? Porque é muito difícil fazer jejum. Quase todo mundo fala que não consegue. Todo mundo que conversa comigo fala que tem dificuldade. Não é uma pessoa só, não é todo mundo. E a gente conseguindo ter essa prática, né? Que o Senhor falou para a gente fazer jejum, né? A gente deveria fazer para obedecer. A gente conseguindo ter essa prática, a gente conseguiria dominar mais outras coisas da casa. Sim, com certeza. Mais facilidade. Com certeza. Entendeu? Né? Uma coisa puxa a outra, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. Se a obra de alguém permanecer, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então nós vimos aqui, irmãos, mais uma vez, que mesmo que a nossa edificação no Senhor, ela não permaneça, todavia nós seremos salvos. Amém? Essa é a nossa segurança no Senhor. Mesmo se a minha carreira, eu não correr bem ela, se aquilo que eu edifique, eu não edificar com ouro, prata e pedras preciosas, mas com madeira, palha e feno, que se queima no fogo, mesmo que isso se perca, nós seremos salvos no final. Na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, todos os cristãos estarão lá. Mas acontece o seguinte, o reino dos céus, ele não vai iniciar somente no novo céu e na nova terra, que é depois do milênio. Ele se inicia no final da tribulação, que é o começo do milênio. E muitos vão estar qualificados para entrar no reino nesse período, no início dele, na sua manifestação. Enquanto que outros só vão entrar nesse reino depois do milênio. Depois que o novo céu e a nova terra vierem. Que a nova Jerusalém descer do céu. Quando que nós queremos entrar nesse reino, irmãos? Antes do milênio ou somente depois do milênio? Depende da nossa carreira. Depende do nosso esmurrar o corpo. Depende se estamos preocupados em fazer a vontade do Pai. Depende se estamos edificando com ouro, prata e pedras preciosas, irmãos. Então a nossa entrada no reino, ela ainda não está decidida. Porque só vai ser decidida quando? Quando o Senhor vier e provar as nossas obras. Provar aquilo que nós edificamos nele, irmãos. Se foi com ouro, prata ou pedras preciosas, ou se foi com madeira, palha e feno. O que é edificar com madeira, palha e feno, irmãos? É algo que nós edificamos para o homem ver. Porque o Senhor falou o seguinte: se vocês já recebem glória do homem, vocês já receberam o seu galardão. Mas se vocês fazem a sua obra para o Pai, no oculto, sem ninguém ver, quando orares, entra no teu quarto e ora em oculto, e o seu Pai que te vê em oculto te recompensará. Quando jejuares, não se mostre para os outros que você está jejuando, mas jejue em oculto.
né? O que é fazer as coisas em oculto, irmãos? O que você quer com uma mão, que a outra mão. Se você fizer com uma mão, que a outra não saiba. Se você oferta, não sabe a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. O que é fazer as coisas em oculto, irmãos? É fazer as coisas para o Pai, para Ele, não para que os homens vejam. O objetivo não é eu crescer diante dos homens, mas eu crescer diante de Deus. Então eu tenho que fazer as coisas em oculto, né? Eu não tenho que aparecer. E se eu fizer as coisas em oculto, o que eu vou estar edificando é precioso diante de Deus. Então vai ser considerado ouro, prata e pedra preciosa. Mas aquilo que eu faço diante dos homens para aparecer, chegar na hora da prova, irmãos, é igual aquelas casas nos Estados Unidos, né? A maioria das casas lá é feita de madeira, né? Quando vem um incêndio, lambe tudo, não fica nada, né? Porque é edificado com madeira, algo que se queima, algo que não resiste ao fogo. E nós seremos passados, irmãos, pelo fogo. Seremos salvos, meio que chamuscado, né? Cheirando a cinza. Mas seremos salvos, né? Mas o que acontece, irmãos? Vamos lá agora, a quarta qualificação. Ser diligente para firmar o chamamento e a eleição. Muitos entrarão no reino, irmãos, quase não entrando. Vai ser difícil, mas vai entrar. Outros nem entrarão no reino, vão ficar de fora, né? E outros, irmãos, essa entrada vai ser amplamente aberta. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro 1, 10. Fala assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Algum irmão tem alguma versão diferente? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Alguma versão fala de, em vez de vocação, chamamento? Tem versões que falam, em vez de vocação, chamamento. Então, Paulo nos adverte ao seguinte, irmãos: procurar com diligência, cada vez maior, confirmar o nosso chamamento e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O que quer dizer confirmar o nosso chamamento e eleição, irmãos? Quer dizer que se nós não confirmarmos, nós perdemos a salvação? Não, porque lá em Romão nos fala que a vocação de Deus é o quê? Irrevogável. O chamamento de Deus é irrevogável. Então o que Pedro quer falar com confirmar a vocação ou o chamamento e a eleição, irmãos? Muitas vezes na palavra nós escutamos o quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Fala, Roberto. Tropeçar também no Senhor, né? Tropeçar na pedra principal. Ele é pedra de tropeço para muitos, né? Para nós, ela tem que ser o fundamento, uma pedra de edificação. Mas se nós não fazemos a vontade de Deus, se nós não esmurramos o corpo, se nós não edificamos com ouro, prata e pedra preciosa, essa pedra pode ser uma pedra de tropeço para nós, irmãos. Por isso que nós diligentemente temos que confirmar o nosso chamamento e eleição, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui no versículo 10 ele fala o quê? Porquanto, fazendo isso, ou procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O que quer dizer esse procedendo assim? O que quer dizer esse fazendo isso, irmãos? É o que ele falou do versículo 5 até o versículo 7. O que ele fala do versículo 5 ao 7, irmãos? De 2 Pedro, capítulo 1. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, devemos fazer o que, irmãos? Associar com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade,
e com a fraternidade, o amor. Isso é o que nós devemos fazer, irmãos. Como que nós começamos a carreira cristã? É com a fé. Nós devemos parar aí, irmãos. Se nós paramos aí, nós não estamos confirmando a nossa vocação e a nossa eleição. Porque nós fomos chamados um dia, mas nós devemos confirmar isso. O nosso chamamento e eleição. Para que não caiamos naquele versículo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o acrescentar a fé, a virtude, fala de alguns quilômetros de carreira cristã. O acrescentar a virtude e o conhecimento são mais alguns quilômetros, irmãos. O acrescentar o conhecimento do domínio próprio é mais uma distância que nós corremos. Então, na carreira cristã, irmãos, nós não devemos fazer como a lebre. O que a lebre fez na carreira dela? Ela correu. Chegou no momento, já estou distante, a tartaruga está lá atrás, o que ela fez? Ela parou para dormir, ela parou para descansar, para beber uma aguinha, né? E o que aconteceu? Ela dormiu e pegou no sono profundo, irmãos. Por quê? Porque ela não continuou acrescentando a fé e a virtude. Ela não continuou acrescentando a virtude e o conhecimento. Ela não continuou acrescentando ao conhecimento o domínio próprio. Então, olha quantas coisas que nós temos que avançar. E chegar até o amor ágape, irmãos. O amor ágape é o último, né? Primeiro nós temos fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal, o amor entre os irmãos, o cuidado um para com os outros. Mesmo que seja um amor, irmãos, assim como Pedro falou. Pedro, você me ama? Você me agapo? Ele não conseguiu responder que agapava o Senhor, que amava com amor divino. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo com amor fraternal. Esse, muitas vezes, vai ser o nosso amor, um amor fraternal. Mas nós sabemos que Pedro avançou para o amor ágape. Porque como que foi a morte de Pedro? Como é que foi a morte dele, irmãos? Crucificado de cabeça para baixo. Naquele momento que o Senhor estava fazendo a pergunta, ele não tinha aquele amor ainda. Mas ele avançou na sua carreira e conseguiu chegar ao amor ágape. E esse deve ser o nosso objetivo, irmãos. Às vezes nós amamos com o nosso amor meio falho. Mas se nós perseverarmos e não dormirmos como a lebre, o Senhor vai nos ajudar a alcançarmos o amor ágape. E se nós chegamos a isso, irmãos, o que acontece? O que vai acontecer? Versículo 11. Alguém que tem a voz grave e alta, pode ler o versículo 11, irmãos? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós confirmarmos o chamamento, se nós acrescentarmos a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal e amor ágape, como que vai ser nossa entrada no reino, irmãos? Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos algumas qualificações, irmãos. Quais são essas? Para que a nossa entrada no reino seja confirmada e seja amplamente suprida. Quais são as qualificações? Fazer a vontade do Pai, esmurrar o corpo, edificar com ouro, prata, pedras preciosas, confirmar nosso chamamento e eleição. Então o reino ele tem que ser conquistado. A nossa entrada no reino tem que ser conquistada. Irmãos, que nós não nos distraiamos nessa carreira, irmãos. Né? Entrou mais um corredor, irmãos, na carreira. Né? Que nós possamos ajudá-lo também a correr essa carreira. Araci, você que está fresquinha na carreira aí, mais ou menos, né, Araci? Deve ter uns 3, 4 anos, né? Que nós possamos ajudar aqueles que se achegam, irmãos. Sim, 4. Confirmar nosso chamamento e eleição. Que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, né? 10 e 11. 10 e 11. Nós vamos compreender, irmãos, o que é nos qualificarmos para podermos entrar no reino. Que o Senhor possa avançar com essa palavra na nossa mente, no nosso coração, e que possamos estar apercebidos, irmãos.
que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Que nós possamos enxergar além dos nossos olhos naturais. Que esse mundo não nos distraia na nossa carreira. Porque o que não falta, irmãos, é distração desse mundo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.